Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre leptons e quarks. Esse vídeo é uma continuidade, né, do vídeo anterior sobre o modelo padrão e é o terceiro vídeo da nossa playlist. Bom, indo para os leptons e para os quarks, né, eles são a divisão dos férmions, são pertencentes à divisão dos férmions, que são aquelas partículas sem estrutura interna que a gente viu no vídeo passado. Os leptons, eles são formados, tem esses 6 tipos de leptons, né? O elétron, que é uma partícula muito conhecida pela gente, tem o muon, o tau e o neutrino de cada um deles. O neutrino, eles são partículas que possuem carga nula. Então, por exemplo, enquanto o elétron tem uma carga negativa, o neutrino do elétron teria uma carga zero, né? Uma carga nula. Indo para os quarks são aquelas partículas que formam os hadrons. Mais para frente a gente vai entender melhor o que são os hadrons, né? Quais são os tipos de hadrons. E a gente tem como exemplo, né, de hadrons o próton e o nêutron, que também são partículas que vocês já conhecem, né? No caso, os quarks seriam essas bolinhas que tem aqui dentro, nessas partículas menores, que não possuem estrutura interna, justamente por elas fazerem parte do grupo dos férmions, assim como os leptons, que também não têm estrutura interna. Indo para os leptons, aqui vocês devem estar vendo o Homem-Formiga, né? E devem estar pensando, o que o Homem-Formiga tem a ver com os leptons? O Homem-Formiga, ele tem a característica justamente de ficar muito pequeno, né? Então, os leptons, eles podem justificar a redução dos átomos orgânicos do Homem-Formiga. Como? Pela substituição, né, de elétrons pelos seus primos menores, né, e mais pesados, mais pesados, que são os muons. O criador do Homem-Formiga, ele tem muita apelo científico também, né? Ele tenta justificar algumas das ações que a Marvel tem com o cinema, trazendo para um lado científico, né? Que realmente tem alguma comprovação. E uma das sugestões, né, uma das possibilidades que ele deu para justificar essa redução dos átomos orgânicos foi justamente essa, a substituição dos elétrons nos átomos pelos muons, que foi um dos leptons que a gente viu anteriormente naquela tabelinha. No grupo dos quarks, a gente vai ter 6 tipos de quarks. Então, vocês podem ver aqui, né, tem essas diversas partículas, esses diversos bonequinhos, né? Aí a gente vai ter o quark up, ou up quark, o quark charm, o quark top, quark down, quark strand e o quark bottom. Esses 6 quarks são os tipos de quarks, mas os quarks, eles vão ter cores também. Então, imaginemos, uma das cores que cada quark desse pode assumir é a cor vermelha. Temos também a cor verde e a cor azul. Sendo assim, pensem que a gente tem 6 tipos de quarks. Cada um pode ter em 3 cores, né? Vermelho, verde ou azul. Então, ao todo, a gente tem 18 tipos de quarks. Enquanto os leptons a gente tinha 6, os quarks a gente tem 18. Bom, indo para a antipartícula, a gente vai ter que entender mais ou menos o que é a antipartícula, né, meio superficialmente, para depois a gente entender o que seriam os hadrons e os tipos de hadrons também. A antipartícula, ela é uma partícula com a mesma massa e spin da partícula original. No entanto, possui carga elétrica oposta. O que isso significa? Significa que eu tenho um elétron e ele tem uma carga negativa. A antipartícula desse elétron, ela teria a mesma massa do elétron, o mesmo spin do elétron, no entanto, a carga elétrica dele, ao invés de ser negativa, agora vai ser uma carga elétrica positiva. A antipartícula do elétron é chamada de pósitron. E vocês podem estar pensando, tá, mas o que ocorreria se uma partícula colidisse com a sua antipartícula? Bem, o que ocorreria seria justamente a aniquilação. O pósitron e o elétron, ao colidirem, eles se anulam, se aniquilam e liberam uma grande energia em forma de radiação gama.
Outro ponto muito importante, né, de se ressaltar é que no modelo padrão ele propõe que cada partícula terá uma antipartícula. Por essa razão, ao invés de a gente ter agora 18 quarks e 6 leptons, a gente vai passar a ter 36 quarks e 12 leptons. Indo para o que interessa, né, os hadrons são partículas que possuem estrutura interna, diferentemente dos férmions, que não possuem estrutura interna. Então, aqui a gente pode ver que os hadrons seria essa partícula, né, de fundo branco, enquanto as partículas interiores, né, como aqui nesse caso é a rosa, que é a vermelha e a azul, essas partículas são todos quarks. Vocês vão entender que os hadrons, eles são formados apenas por quarks. Os leptons, eles não formam partículas com estrutura interna. Porque, por exemplo, a gente nunca viu um elétron dentro de um próton, por exemplo. O que teria dentro de um próton é justamente um quark. Bom, os hadrons, né, como a gente acabou de falar, eles são as partículas que têm estrutura interna. E esses hadrons vão ter duas divisões, que são a divisão dos bárions e a divisão dos mesons. Os bárions, eles são formados por 3 quarks ou 3 antiquarks. Por exemplo, a gente pode imaginar que essa partícula em vermelho é uma partícula que tem estrutura interna, portanto, um hadron. E como ela possui 3 quarks ou 3 antiquarks, né, que a gente pode imaginar que aqui seja um quark verde, né, associando aquela tomada de cor, ele seria um hadron do tipo bárion. Já os mesons, eles são formados por um quark e um antiquark. Então, a gente pode imaginar que o verde aqui, seguindo a analogia anterior, é um quark, e aqui em azul seria um antiquark da cor azul. Os bárions. Dois exemplos que a gente pode dar, que vocês já conhecem, de partículas, para caracterizar os bárions, são o próton e o nêutron. Por quê? Porque o próton, ele é uma partícula que possui estrutura interna, né? Então ele é um hadron, e ele tem 3 quarks, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem 3 partículas no seu interior, onde essas partículas em amarelo seriam um quark up, e a partícula em azul seria um quark down. Ou seja, é um bárion por possuir 3 quarks e é um hadron, porque tem estrutura interna. O nêutron, ele também é uma partícula que tem estrutura interna, ou seja, ele também é um hadron. E ele vai ter 3 quarks, né, em seu interior, onde a gente vai ter aqui 2 quarks down e um quark up. É importante, gente, atentar vocês que a cor dos quarks, né, não significa que eles vão ter a mesma cor. Embora a imagem mostre que o quark up está em amarelo e o quark down está em azul, é só para ressaltar que são 2 tipos de quarks iguais, mas não significa que esse quark up aqui vai ser amarelo e esse aqui vai ser amarelo, até porque a gente não tem como a cor amarela. A gente tem o azul, o verde e o vermelho. Então, esse quark up aqui poderia ser muito bem um quark up vermelho, e esse aqui seria um quark up verde. O mesmo para o quark down, no caso do nêutron. Então, de modo geral, a gente vai ter 2 hadrons, só que, apesar de ambos serem hadrons, né, ambos possuírem estrutura interna, eles são bárions diferentes, porque os 3 quarks que formam essa partícula que a gente conhece é diferente. Então, a gente pode até falar que o próton tem 3 quarks seguindo essa analogia UD, de up, up, down, e o nêutron seria um UDD, que é o up, down, down. Indo para os mesons, novamente a gente vai ter um hadron, né, aquela partícula que tem uma estrutura interna. Então, tem partículas verdadeiramente elementares compondo esse hadron. Aqui, nesse caso, a gente vai ter uma partícula formada por um quark e um antiquark. Vocês podem estar se perguntando, como que um quark e um antiquark podem formar um hadron, né, do tipo mesons, e eles não se aniquilarem? Bom,
Entra uma característica muito importante, né? Aqui eu vou utilizar o exemplo do pion ou mesmo pi+, que, por exemplo, eu tenho um quark, né? Um antiquark, perdão, da cor verde e do tipo down. O meu quark, no entanto, ele vai ser um quark up de cor azul. Então, por que eles não se aniquilam? Porque para ocorrer a aniquilação, eu teria que ter o antiquark, né, o antiquark correspondente ao quark que eu tenho, ou seja, a antipartícula do meu quark. Eu teria que ter um antiquark up da cor azul. E não é o que eu tenho. O que eu tenho é um antiquark da cor verde do tipo down. Então é por isso que eles não se aniquilam. Não quer dizer, os mesons, eles têm como característica ser formado por um quark e um antiquark, mas não significa que o meu quark eu vou ter ele formado com a sua antipartícula. Não, não é isso. Eu vou ter um antiquark e não uma antipartícula do meu quark. Um exemplo disso, para que talvez clareie melhor a ideia, na série The Flash, a gente tem, acredito que na quarta temporada, o aparecimento da filha do Flash, que ela vem do futuro e se chama Nora. A Nora, ela possui táquions negativos. E o Flash possui táquions positivos, que são os táquions cedidos pela força de aceleração. O que acontece? Os táquions da Nora, teoricamente, se fossem a antipartícula dos táquions positivos do Flash, eles deveriam se aniquilar. Mas o que acontece é que os táquions negativos da Nora, eles roubam os táquions positivos do Flash. Isso é mais ou menos o que acontece aqui. Eles não se aniquilam, eles se juntam, entendeu? É como se eles não fossem um antipartícula do outro. É como se eu associasse o táquion positivo ao quark e o táquion negativo da Nora ao antiquark. É por isso que não ocorre essa aniquilação. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o modelo padrão. Até a próxima!